Primeiro você tem que terminar os E o projetos, pessoal depois termina o doutorado, né? Pois é, o pessoal está desistindo também, né? Já 2 doutorandos desistiram em menos de 1 ano, aí sobra mais trabalho para mim. Caramba, é mesmo, cara? O pessoal está simplesmente desistindo? A minha esposa. O salário não vale a pena, né? Em comparação ao que o pessoal ganha na indústria. Aí é complicado. E minha esposa está doente também, aí a gente está numa situação meio complicada em casa. Eu acabo não conseguindo trabalhar além do horário comercial. Aí, às vezes sim, mas às vezes é para repor o Nada tempo que eu sério, não consigo. nada sério não, né, Lucas? A gente espera que não, né? Mas o sistema de saúde aqui é um desastre. A gente está 1 ano esperando um diagnóstico definitivo. Aí, acabou que a minha esposa mesmo meio que descobriu a possível causa que ela tem e me mandou achando sintomas. Eu olhei na internet, achei uns artigos e vão levar no médico agora para ver se resolve alguma coisa. Mas Cara, as coisas mudaram muito, né? No passado, Europa era um local muito diferenciado, né? Hoje, né? E aí, depois das eleições aqui também, que o pessoal muito bem, nossa, tá ficando complicado. Mas, eu tô ouvindo um ruído, é só do meu lado ou vocês estão ouvindo ruído também, quando eu falo? Quando você fala, tá dando um ruído aqui, tá? Deixa eu ver agora. Melhorou um pouco? Ok. Ok, Julião. Depois a gente continua conversando um pouquinho, mais um outro momento, com mais tranquilo. Eu vou tirar. Bem, Tá. Eu vou fazer uma introdução sua aqui, tá, Giroto? que não parece estar funcionando muito bem. Tudo bem. Já estamos online, Henrique? Então, como ele não falou nada, eu vou ficar... então, já está tudo preparadinho aí também, né, o Giroto? Sim. Já está online ou não? Então tá ótimo, excelente. Então, posso... Então é isso. Eu posso, então, fazer a introdução, né? Vou fazer a introdução aqui rapidamente, tá, Giroto? Aí, a partir daí, você começa, Bem, ok? para a apresentação. Então, nós vamos já compartilhar os seus slides, tá? Sem problema. Tudo bem. Bom dia a todos, tá? Eu sou Moisés Ribeiro, sou atual diretor do INERJ, tá? O INERJ é um instituto de ciência e tecnologia na área de energia elétrica, né? Onde nós fazemos várias ações, né? Pesquisa e desenvolvimento, considerando a área de geração, transmissão e distribuição de energia. Inicialmente nós estivemos muito focado em redes inteligentes, e mais agora no final do INCT, né, desse período que nós estamos, finalizando essa etapa, né, segunda fase do nosso INCT, estamos focando na parte de transição energética e digitalização de sistemas. Tá? E hoje, né, então, o Seminar Series, né, INES Seminar Series, é um evento que nós procuramos trazer pessoas especialistas na área de energia elétrica, né, e como eu também trabalho na área de telecomunicações aplicadas a sistemas elétricos de potência, né, então hoje a gente está abrindo espaço para trazer alguém com perfil mais de telecom e que vai falar para nós sobre o trabalho que está sendo desenvolvido na Alemanha, né? Então, o palestrante de hoje é o Lucas Giroto, né? O Giroto foi aluno nosso de graduação aqui, né? Fez um artigo de revista na graduação, participou de outros, né? Como coautor, mais um, ele foi o primeiro autor, né? Um tutorial na área de bitloading, né? Algoritmo de bitloading, né? Também o Lucas foi nosso aluno de mestrado, né? E publicou como primeiro autor 2 artigos em periódicos A1. Né? Então, fez um mestrado com louvor, foi para a Alemanha, né? Levando o conhecimento que aprendeu aqui, está aplicando muito bem lá,
e com muito sucesso. Então, atualmente, ele está na Universidade, no Instituto Tecnológico, né, de Karlsruhe. Tá certo, Giroto? Correto? Karlsruhe. Ok, obrigado. Ok. E ele também, lá ele está finalizando o doutorado, ele já ganhou um prêmio pelo seu trabalho, né, diferenciado, né? E então eu vou passar já a palavra para ele, né? Antes também quero só ressaltar que o interesse dele inclui a área que a gente vem atuando há muito tempo, né? Processamento de sinais, comunicação digital e projeto de sistema de radiofrequência e suas aplicações em Integrated Sensing Communication, né? Uma área bastante relevante no setor de telecomunicações nacional, aliás, mundial. Então, eu agradeço ao Giroto pela sua disponibilidade de participar, é um prazer falar com você, né? Saudade de você aí, né? Mas os caminhos não levam para outros lugares, e eu fico feliz que você esteja aí fazendo um trabalho, né, à altura daquilo que você sempre fez aqui também. Então, passo a palavra para você, fique à vontade, ok, Giroto? Obrigado, Moisés. Obrigado pela introdução. Eu vou compartilhar minha tela e acredito que vocês já possam ver agora os slides. E alguém poderia confirmar rapidinho se vocês estão conseguindo ver os slides? Só para eu saber se está tudo certo. Ok, Giroto. Tudo bem. Os slides estão em inglês, mas a palestra vai ser em português mesmo, né? Porque o material que a gente faz aqui no KIT é basicamente todo em inglês, justamente para ter um alcance maior. Mas, como dito, a palestra vai ser em inglês. O título dessa apresentação seria Esquemas de Modulação Digital para Integrated Sensing Communication, que é basicamente sensoramento com radar, né? E comunicação integrados em um único dispositivo, um único sinal. E eu vou estar apresentando uma visão geral do que a gente vem investigando aqui no KIT, no Instituto de Radiofrequência e Eletrônica, que é o IHI em alemão, e um pouco dos desafios que a gente viu na perspectiva, principalmente de processamento de sinais e design de sistema. Bom, um pouco sobre a minha biografia, mas aí já adiantou um pouco, né? Eu nasci em 93, em Juiz de Fora mesmo, e isso aqui era para um outro público, mas eu acho que a maioria de vocês vai saber onde Juiz de Fora é, né? E a Manchester Mineira. E eu fiz tanto a graduação e mestrado, como Moisés agora já mesmo disse, em Power Line Communication, no Laboratório de Comunicações da UFJF. E agora, desde abril de 2019, eu estou fazendo doutorado aqui no KIT sobre, inicialmente, sistemas de radar, e depois houve essa convergência entre radar e comunicação, esse tópico foi ganhando mais importância, e desde então tenho me ocupado com esse tema, e que vai ser o tópico principal da minha tese de doutorado. Essa apresentação vai ser dividida nesses 4 tópicos, principalmente, uma breve introdução, e aí depois os esquemas de modulação de fato para ISAC, e depois o sistema biestático, que seria esse da figura aqui, onde você tem transmissor e receptor separados, e depois terminar com um resumo e conclusão. E a maioria desse trabalho é patrocinado pelo Ministério de Educação da Alemanha, do governo alemão, majoritariamente nesses 2 projetos, ComSense 6G e Open6G Hub, ambos nessa iniciativa de fomentação da tecnologia 6G entre universidades e indústrias que têm filiais aqui na Alemanha. Bom, começando com a introdução, quando a gente fala de convergência entre comunicação e radar, isso se deve majoritariamente ao fato de ambas tecnologias estarem migrando de frequências baixas para frequências mais altas, e nessas frequências mais altas elas ocupam uma largura de banda maior do que nas frequências mais baixas. E como ambas tecnologias fazem essa mesma migração, a gente pode ter, por um lado, taxa de comunicação mais alta para sistemas de comunicação, e para radar a gente tem uma resolução melhor, porque quanto mais banda você tem, melhor a resolução de uma medição de radar. Só que, por outro lado, isso vem ao custo de, se você quer ter ambas tecnologias implementadas, você depender de múltiplos dispositivos, o que vai causar interferência, por exemplo, e também questão de custo.
E também a necessidade de você ter um processamento de dados massivo, porque você vai estar gerando dados para serem transmitidos em 2 dispositivos e recebendo em 2 dispositivos. E uma maneira de evitar isso é recorrer à tecnologia Integrated Sensing and Communication, ISAC, onde você tem um único dispositivo com 2 funcionalidades. Os sinais que são transmitidos, eles contêm tanta informação para receptores de comunicação, e os ecos, as reflexões desses sinais, podem ser também recebidos e processados para fazer um sensoriamento de radar. E aplicações possíveis são, por exemplo, monitoramento dessas redes de campos, que são chamadas assim, em cenários, por exemplo, de interlogística, em cenários industriais, com humanos e veículos guiados de maneira automática também, os AGVs. E você pode também, por exemplo, fazer sensoriamento de um ambiente para infraestrutura crítica, ou até mesmo questão de monitoramento de tráfego ou de espaços livres em estacionamentos, por exemplo, para ter essas questões também de aplicações de internet das coisas e automatização urbana. Então, tudo isso se encaixa com essa tecnologia, quando a gente fala sobre as aplicações. E, como eu acabei de mencionar, esses projetos nos quais eu participo aqui na Alemanha vem focando não só na comunicação, nos aspectos de comunicação de rede 6G, mas também no desenvolvimento dessa nova funcionalidade que é altamente esperada para redes de comunicação celular 6G, que é o sensoriamento com o mesmo hardware que é dedicado originalmente à comunicação. E só para ter uma ideia de onde surge essa tecnologia, né, a gente vê que bem no início as equações de Maxwell em 1862 e o experimento de Hertz para provar a propagação de ondas eletromagnéticas em 1877, e isso vai seguindo. A gente tem aqui em 1900, um pouco antes de 1963, o primeiro esquema ISAC, que foi até mesmo antes do desenvolvimento de códigos LDPC e do algoritmo da FFT, e até mesmo da modulação UFDM, multiportador UFDM, e ele nada mais consistia de modular, era basicamente um sinal de pulso e modulava o intervalo entre pulsos para codificar símbolos de comunicação ali. E após isso, a gente teve o desenvolvimento do UFDM, né, quase aí 4, 5 anos depois. E aqui no KIT foi desenvolvido em 2009, na verdade, um pouquinho antes dessa figura desse artigo que eu tinha de referência, eles usam outro artigo que é mais citado, mas foi, na verdade, em 2009, que foi o primeiro artigo onde se usou o UFDM para fazer sensoramento de radar além da comunicação. E isso, na verdade, foi pensado em aplicações automotivas, e com o tempo agora isso tem ganhado interesse na comunidade da comunicação, que está pensando em desenvolver essa tecnologia para o 6G também. E nesse meio tempo também eu trabalhei com o CDM, outra forma de onda que vai ser apresentado aqui, e algumas outras também. E recentemente, agora em 2022, começou-se a discutir, juntamente com a standardização do 6G, também da tecnologia ISAC, e isso vem ganhando mais força ainda nas últimas discussões que teve sobre o 3GPP, sobre standardização de 6G. Então, a gente fica aí de orelha em pé para saber o que vai vir nas próximas releases aí, que possivelmente só vai ser implementado mesmo algo por volta de 2030. E só para dar um exemplo de como é que funcionaria um sistema ISAC, a gente tem aqui, por exemplo, uma estação rádio base embaixo, na esquerda aqui no canto superior um dispositivo móvel, e aqui a gente tem uma pessoa, um carro, um drone, que serviria como alvos de radar, por exemplo. Primeiramente, você sincroniza esses dois nós aqui para permitir que eles possam comunicar entre si, e depois realiza a comunicação para coordenar eles, para saber como vai fazer o sensoramento, para evitar interferência e todas as questões. E com isso você pode fazer o sensoramento coordenado de forma local. Por exemplo, essa estação rádio base transmite um sinal nessa linha contínua, recebe as reflexões na linha tracejada e faz uma medição monostática de radar, porque você vai ter antenas de transmissão e recepção aqui bem perto uma das outras. Mesma coisa para o dispositivo móvel. Ou você pode ter uma medição biestática, que é, por exemplo, a estação rádio base transmite e o dispositivo móvel recebe as reflexões. Então, você combina aqui, nesse caso, 2 medições monostáticas e 2 biestáticas em ambas direções,
e tem, nesse caso, um radar multiestático, seria até o que é chamado, geralmente aplicações militares. Mas você pode fazer isso aqui, e com isso você constrói um digital twin do cenário que você tem, que é dinamicamente seus dispositivos, questão de banda e o tempo de medição que você tem. E aconteceu algo? Deveria parar um pouco? Eu saí da chamada? Tudo bem. Eu deveria voltar alguns slides? Ou... Nesse aí mesmo, Giroto, onde você estava? Acho que você estava aí, o último que você estava. Tudo Pode bem. avançar, você estava aqui, isso. Isso. E tendo essas medições em todas as direções possíveis, né, cada nó da rede fazendo medição monostática ou ambos nós cooperando para fazer uma medição bistática, você consegue construir um gêmeo digital, por assim dizer, né, traduzindo para o português, que é dinamicamente atualizado. E tem a representação do cenário que vai depender da largura de banda que você tem e dos recursos espectrais que você tem e de hardware também para realizar esse sensoriamento. E, no final das contas, o desempenho tanto da comunicação, que é realizado aqui em paralelo com o sensoriamento, vão depender não só do hardware que você utiliza, não só dos recursos espectrais que você tem, mas também da forma de onda que é usada, porque, no final das contas, a forma de onda vai influenciar tudo isso. E só para dar uma introdução rápida aqui do que é feito, eu acho que deu um problema aqui com o slide, mas você tem um radar aqui monostático, por exemplo, você transmite um sinal, ele reflete do alvo e é capturado pelo mesmo radar, e basicamente você mede o tempo de propagação desse sinal, que é esse tal aqui, se você multiplicar pela velocidade da luz e dividir por 2, você mede a distância. Assim é feita uma medição de radar. E se você tendo, por exemplo, aqui essa forma de onda aqui embaixo, que é um chirp, é nada mais que um seno com a frequência variante no tempo, se você faz, por exemplo, aqui uma correlação com filtro casado, você gera um pico aqui que vai artificialmente aumentar a potência do seu sinal e fazer ele ficar bem estreito para que você possa reconhecer vários alvos sem muito problema. E, obviamente, essa compressão de pulso vai depender, o desempenho dela vai depender da forma de onda adotada, porque se você usar um chip, você usa o filtro casado, se você usar o FDM, você vai usar outro processamento. Então, essa estimação da distância com o radar vai depender já diretamente da forma de onda adotada. E a gente também, com o radar, a gente também gosta de, se possível, estimar o Doppler, que é causado por um alvo que se move, e que nos permite calcular a velocidade. Isso é dado por essa fórmula aqui, a velocidade relativa é menos o comprimento de onda dividido por 2, vezes o deslocamento Doppler de frequência, e basicamente a forma que você estima isso é você faz várias medições de distância, várias compressões de pulso aqui, e pega o pico de cada alvo aqui e faz uma transformada de Fourier ao longo desses picos, e o que vai estar acontecendo é que basicamente o Doppler é uma exponencial complexa que vai alterando a fase desses picos. Você vai ter um sinal como se fosse um sinal com amplitude constante, mas fase se alterando linearmente, e com isso você vai estimar uma posição no eixo de Doppler ou de velocidade aqui. E, embora isso seja o mesmo processamento para qualquer forma de onda, o processamento que você realiza anteriormente, a compressão de pulso, depende da forma de onda, e combinando os dois, você cria uma imagem de radar dessa forma, você tem distância no eixo vertical e velocidade no horizontal, e a compressão de pulso vai determinar como esses lóbulos laterais aqui vão ser, como vai ser o padrão deles e a altura deles também. Então, a gente tem, nesse caso aqui, apenas um alvo de radar a 30 metros por segundo de velocidade, e aproximadamente 25,5 metros, mas a gente tem vários lobos laterais que são basicamente devido à limitação de largura de banda e de tempo de medição no nosso sinal. Então, a gente tem essa forma de sync, mais ou menos aqui.
Então, mesmo que a estimação de velocidade não dependa da forma de onda que você usa, você tem que prestar atenção na forma de onda que vai ser adotada para evitar essa redução de desempenho aqui, devido à compressão de pulso. Então, seguindo em frente agora para as formas de onda, as que eu venho investigando no meu doutorado são o FDM, basicamente, que é mais conhecido para sistemas de comunicação. Tem uma generalização do FDM, que é o TFS, também, bem investigado na literatura, e o outro é o OCDM, que é bem similar ao FDM, é um sistema multiportador, mas você tem chirps, que são ortogonais. E uma generalização dele seria o AFDM, que também é investigado na literatura. Mas ambas generalizações não foram investigadas por mim durante o meu doutorado. E o último esquema de modulação que eu venho investigado é esse Phase Modulated Continuous Wave, PMCW, que é basicamente uma sequência PN binária, -1 mais 1, e que é mais utilizado para radar, mas se no contexto de radar automotivo, onde é desejado também que haja um pouco de comunicação para evitar interferência e coordenar sensores automotivos, esse esquema de modulação é uma boa alternativa para fazer o ISAC possível em contextos automotivos. Então, focando nessas três formas de onda, o FDM, eu já mencionei um pouco, ele basicamente consiste de subportadoras ortogonais, várias formas de onda senoidais com frequências diferentes e sobre as quais são modulados símbolos de comunicação, por exemplo, aqui QPSK, e por você ter vários sinais senoidais somados, você acaba tendo uma PAPR alta, somados com símbolos diferentes, modulados neles, e pela transmissão paralela que você tem aqui, você tem taxas de dado alta e uma certa robustez à propagação multipercurso. Com o CDM, a gente tem subchirps ortogonais, em vez de subportadoras, mas por serem sinais senoidais também, apesar da frequência deles variar com o tempo, a gente também tem uma PAPR alta. Também, mesma taxa de dado que o FDM, só que ainda mais robustez contra a propagação multipercurso, por ser um sistema do tipo spread spectrum, que você basicamente ocupa a banda toda com cada símbolo. Então, você meio dilui os efeitos de propagação multipercurso quando usando esse esquema de modulação. E no PMCW, ele usa sequências pseudo-aleatórias, e que vão te dar uma PAPR baixa, porque são basicamente -1 e +1, sequências binárias, e são transmitidas várias cópias da mesma sequência, que eu escrevi A repetições de uma PRBS, carregando apenas um símbolo BPSK, ou seja, a taxa de dados é extremamente baixa, mas isso te dá uma robustez muito maior quanto ao multipercurso. Como eu disse, o objetivo maior aqui com esse esquema de modulação não é a comunicação, mas sim o radar. O radar é priorizado aqui. Então, essa seria uma ilustração, voltando agora para o CDM, desses subchips ortogonais. A gente vê aqui que eles são parecidos, mas eles iniciam em frequências diferentes, e a frequência deles se altera até o final do símbolo CDM, mas de forma que cada subchip cubra toda a banda de frequência até o fim do símbolo OCDM. E no final das contas, quando você soma todos, você tem um sinal bem parecido no tempo com o FDM, que ocupa a banda toda. Para gerar esse sinal e para avaliar ele no receptor, a gente usa a transformada discreta de Fresnel, em vez da transformada de Fourier, que é classicamente usada em sistemas UFDM, e ela nada mais é do que uma convolução com a sequência de Zadov-Shu. E ao invés do UFDM, onde o teorema da convolução diz que se você tem dois sinais passando por uma convolução no tempo, eles se multiplicam na frequência, aqui no domínio de Fresnel, você tem a transformada de Fresnel de um dos sinais convoluído com outro sinal ainda no tempo. E isso se deve basicamente ao fato da transformada de Fresnel não ser nada mais do que uma convolução com uma sequência de Zadov-Shu. E isso é que traz todas essas vantagens do OCDM contra a propagação multipercurso e por aí vai. Se a gente olha o espectro aqui, por exemplo, de um símbolo OCDM, apenas um símbolo, a gente vê que ele tem uma oscilação muito grande nessa linha cinza aqui. Você também tem as imagens espectros aqui, do espectro, as imagens do espectro devido à conversão digital analógica.
E no FDM, por outro lado, se você olhar, né, vocês olharem aqui no lado direito, a gente tem um sinal com espectro basicamente plano, assumindo que a gente tem modulação, o que não é o caso no OCDM, justamente por essa sobreposição de subchips. E isso é um problema para o processamento de radar, porque o processamento de radar, que eu dei aquela explicação breve no início, é nada mais do que uma estimação de canal. Você estima a resposta ao impulso do canal para calcular a distância, e faz uma transformada de Fourier ao longo de diversas respostas ao impulso para estimar a velocidade. Mas aqui, nesse caso, se você tem essa oscilação toda do espectro, você vai ter o seu sinal grandemente influenciando a sua estimativa de canal. Então, surgem aí duas oportunidades para fazer sensoramento de radar com o CDM. A primeira é o que eu chamei de convencional, onde se modula todos os subchips. Então, a gente vai ter aquele problema com a PAPR alta. E para estimar a distância dos alvos, a gente faz um filtro casado, uma correlação. O problema disso é que a gente não remove a influência dos dados transmitidos. A gente reduz, obviamente, mas não remove. Então, aqueles lóbulos laterais que eu mostrei naquela imagem de radar lá no início, eles vão ser relativamente altos. E eles podem ser confundidos com outros alvos, com os outros objetos que estão sendo detectados, mas que, na verdade, não nada mais são do que artefatos do próprio sinal. E a outra opção seria esse OCDM, que só tem um setor modulado. Basicamente, só os subchips aqui do meio são modulados, e a gente tem uma guarda de banda aqui na direita e na esquerda dessa seção do meio, e o primeiro subchip é usado para radar. Então, a gente tem, basicamente, uma operação paralela de radar e comunicação com multiplexação desses dois sinais no domínio de Fresnel. O problema disso é que a gente vai ter menos subchips ativos, vai ter uma taxa de dados mais baixa. A PAPR, por outro lado, vai ser mais baixa também, o que é melhor para o desempenho do sistema. E aqui, para fazer isso funcionar, a gente basicamente usa a transformada de Fresnel, que é uma correlação com a sequência de Zadorf-Chu, que é bem conhecida justamente nos sistemas LTE, no 4G, por fazer estimação de canal bem robusta. E com isso, nessa seção aqui, a gente consegue fazer um sensoramento de alvos de radar e detectar as distâncias de maneira quase que ideal, tendo lobos laterais bem mais baixos do que nessa outra alternativa onde se faz a correlação. Então, nesse caso aqui, os dados transmitidos não influenciam a estimativa de radar. Então, essas são as duas alternativas que foram desenvolvidas durante a minha pesquisa de doutorado para o CDM. E olhando aqui o processamento do FDM, a gente vê basicamente que a gente gera o sinal no domínio digital aqui, no domínio desculpe, da frequência, e depois faz IDFT para ir para o domínio do tempo, adiciona o prefixo cíclico e faz toda essa parte de RF aqui para chegar com o sinal na frequência da portadora, amplificar, transmitir. E no receptor a gente faz o processamento inverso. Para a comunicação só resta estimação de canal e equalização. Para radar a gente faz primeiramente uma cancelamento de interferência de outros sinais que possam estar vindo e faz uma estimação de canal aqui, similarmente ao que é necessário para a comunicação, e depois tem esse janelamento, que é representado por W, que é nada mais para um processamento para reduzir aqueles lobos laterais que eu mostrei, e essa IDFT e DFT aqui, que ficam no final, elas são responsáveis por estimar velocidade e distância, basicamente. E no OCDM a gente vê que basicamente só essa parte aqui inicial muda, porque a gente tem a mesma parte de RF, ou seja, requerimentos de hardware são idênticos, e só no transmissor a gente usa a transformada de Fresnel, ao invés da de Fourier, e no receptor a gente faz correlação ao invés de divisão aqui, que seria um zero forcing, por exemplo, no OFDM, no processamento de radar, e de comunicação a gente tem aqui a transformada de Fresnel, ao invés de basicamente uma equalização no FDM, depois da DFT, obviamente. E o motivo, repetindo um pouco daquela figura que eu mostrei antes, que a gente não pode simplesmente usar o zero forcing para estimar o canal de radar no OCDM também, é que se você usar QPSK, por exemplo, no OFDM você vai ter um espectro plano, e no OCDM você tem oscilações, mas pode até mesmo ter um cruzamento por zero que amplificaria o ruído e destruiria toda a medição de radar. Então, esse é o motivo pelo qual a correlação é necessária no OCDM convencional.
E no OCDM, com setor modulado, a gente basicamente, em vez de fazer a correlação, a gente usa a transformada de Fresnel aqui, nessa etapa, fazendo o processamento ficar ainda mais simples. E a maneira que a gente faz o design desse símbolo aqui é basicamente regado por essa equação. A gente tem um impulso aqui no início, que é esse substitutivo ativo aqui, ao qual é alocado uma certa energia, e esses outros aqui a gente aloca o restante da energia, representado por essa variável C aqui. E no final das contas, essa equação é um pouco grande, mas o que ela diz é basicamente que você vai ter uma estimativa de canal nessa primeira região, e esse resto desses símbolos aqui, eles vão ser arrastados para essa outra região aqui, e esse é exatamente o motivo pelo qual você precisa dessa banda de guarda aqui, para evitar que esses subshapes, depois de passar pelo canal, vazem aqui e apareçam na seção de radar. Então, por isso que a gente tem essa banda de guarda aqui, e ambas são relacionadas ao comprimento do prefixo C, que tem a ver com o comprimento esperado do canal. Basicamente é isso sobre o CDM. Movendo agora em frente para o PMCW, conforme eu disse, a gente tem sequências pseudo-aleatórias, né, que tem -1 e +1, e a gente usa essas sequências binárias porque elas basicamente vão resultar numa forma de onda senoidal modulada em fase. Isso seria o continuous wave phase modulated aqui. E isso permite a gente operar os amplificadores no transmissor em compressão. Você tem basicamente uma onda senoidal com 3 dB de PAPR, e mesmo que você sature o amplificador, você acaba não distorcendo o sinal que é transmitido. E a gente não precisa de canais em fase e em quadratura no transmissor, só no receptor. Então, já simplifica mais ainda o transmissor. E uma terceira simplificação do transmissor seria o fato de que, se você tem essas sequências binárias, você pode usar um registrador com feedback linear, que pode substituir um conversor digital analógico, porque ele basicamente vai estar gerando a mesma sequência e você só tem que modular uma fase BPSK em cima dela, que é possível realizar com hardware mais simples, e foi até feito por uma outra universidade que é parceira nossa em outro projeto, onde a gente desenvolveu um radar PMCW, e foi demonstrado já em prática. E o processamento que é feito, se você usar essa forma de onda, para radar e para comunicação, é basicamente a correlação. E isso resulta no fato de que um padrão de autocorrelação adequado é esperado com essa sequência. E a boa notícia é que, se você usar essas PRBS, por exemplo, a sequência M ou sequência PN, conhecida assim, elas têm inerentemente um bom padrão de correlação. Um problema que tem quando se gera um sinal com um registrador, assim, em vez do DAC, seria a questão do espectro. Você não pode fazer oversampling, então, interpolação, você tem essas repetições espectrais que acabam aumentando a sua emissão fora da banda desejada. E o sinal, conforme eu já tinha mostrado bem pequenininho antes, é basicamente aqui várias sequências repetidas com esses símbolos BPSK modulado, que vai resultar numa taxa de dados bem baixa. Mas, no final das contas, por você estar fazendo um processo de correlação, você já tem cerca aí de 30 a 50 dB de ganho, o que é muito alto, e as repetições ainda agem como se fosse um código de repetição, fazendo a sua comunicação ainda mais robusta. Então, para ter um erro de comunicação aqui, você tem que ter um canal extremamente ruim ou distâncias extremamente altas entre transmissor e receptor. E a cadeia de processamento aqui, o transmissor, vocês podem ver, é muito mais simples do que no OFDM e no OCDM. Você basicamente só gera a sequência, repete ela, modula com a portadora, amplifica e transmite. O receptor, a parte analógica, é igual ao OFDM e o OCDM, e no processamento aqui a gente tem basicamente a mesma coisa que o CDM convencional, que é a correlação. Só é uma correlação com uma sequência diferente, mas a complexidade computacional é exatamente a mesma. E tendo esses 3 esquemas de modulação em mente, e comparando com esse CS aqui, que seria o Chirp Sequence, que é um radar geralmente utilizado para sensoramento em aplicações automotivas, e
considerei que ele transmite basicamente um símbolo QPSK, que não teria muita mudança no hardware. É basicamente um chip carregando um símbolo QPSK. A gente obtém essa tabela aqui, e usando 1 GHz de banda numa portadora de 79 GHz, que é pensada para aplicações de distância média em sensoramento de radar automotivo. A gente tem aqui uma resolução de 15 centímetros e aqui uma distância alcançável mínima de 150 metros com chip sequence e o PMCW, aproximadamente. No FDM e no OCDM a gente tem uma distância maior, porque eu adotei uma parametrização que permite isso, mas no final das contas, a distância requerida é de aproximadamente 70 metros, o que é coberto aqui, se a gente olhar uma restrição extra que tem, que é do FDM ou CDM, é devido ao comprimento do prefixo cíclico, aqui está 76 metros. Outro requerimento que tem nessas aplicações automotivas é que a resolução de velocidade esteja abaixo de 20 centímetros por segundo, e a gente tem isso aqui, 18 centímetros por segundo, em todos eles, e a resolução é exatamente igual porque ela depende do tempo de medição. E eu adotei o mesmo tempo de medição para todos. As velocidades aqui que podem ser estimadas são bem altas, aqui no mínimo 92 metros por segundo, que daria mais de 300 km por hora, multiplicando por 3,6, né? E o processamento, o ganho de processamento, vocês podem ver aqui, por chip sequence é menor, porque ele tem umas desvantagens aqui para ser analógico, e você acaba tendo menos amostras, mas em todos os digitais a gente tem aqui aproximadamente 69,24 decibéis, porque basicamente você transmite vários símbolos OFDM, no caso o FDM, cada um com várias subportadoras, e toda a energia em cada uma das subportadoras ao longo de todos os símbolos é concentrada em um único pico na imagem de radar. E isso é o grande processamento, a SNR do sinal. Antes de qualquer processamento, que seria a mesma de comunicação, por exemplo, mais 69 dB. E isso mostra que a gente consegue fazer detecção até mesmo com SNR bem negativa. A gente consegue detectar alvos de radar, o que faz sentido, porque no radar o seu sinal propaga do transmissor para o alvo, do alvo para o receptor, e ainda é refletido. Você só recebe parte, uma porção da potência, geralmente é bem baixa. E em termos de comunicação, nessa análise aqui eu só olhei a taxa de dados, você vê que o PMCW ele tem uma taxa de dados tão baixa quanto o sistema analógico chip sequence, que é só cerca de 200 kilobits por segundo, ao passo que o FDM e o CDM tem 1.6 gigabits por segundo, ou seja, esses dois são muito mais adequados se você quiser priorizar comunicação e sensoriamento de radar igualmente. E isso foi demonstrado, a performance, o desempenho desses sistemas foi demonstrado com simulações, obviamente, mas também com medições, 79 GHz, num proof of concept, um setup que a gente tem aqui, e a gente gera os sinais no MATLAB e injeta ele numa placa de FPGA, e nela o sinal é convertido para uma portadora intermediária de 1 GHz, e depois novamente convertido para 79 GHz, um front-end com essa arquitetura aqui, mais ou menos. E basicamente a gente começa aqui o sinal nessa figura A embaixo de 1 GHz, sobe com ele para uma portadora de também 1 GHz, ainda no FPGA, e na parte analógica a gente move para 79 GHz. E essa conversão aqui para essa portadora intermediária e para baixo são feitas no transmissor e no receptor no FPGA. E a gente usou aqui também 12 bits no DAC e no ADC, o que dá um 74 dB de margem com relação ao ruído de quantização, ou seja, mais do que suficiente para a aplicação que a gente tem em mente. E usou esse front-end aqui que foi desenvolvido por uns colegas aqui que já até formaram, usando um chip de uma empresa chamada IHP, que é uma empresa alemã aqui também. Ele foi publicado nesse artigo aqui, caso alguém tenha interesse, posso fornecer as referências depois. Agora, analisando a performance dessas formas de ondas, a gente vê que o FDM e o CDM têm a PAPR idêntica, conforme já era esperado, e que é no mínimo aqui cerca de 10 dB, e é muito mais alta do que a PAPR para o chip sequence e o PMCW, que é de 3 dB, justamente por ser sinais com envelope constante. Basicamente, o chip sequence é um chip e o PMCW é uma portadora senoidal modulada.
Então, com esses sistemas aqui, esquemas de modulação, a gente consegue ter uma eficiência energética muito maior. E gerando agora imagens de radar, para o mesmo alvo que foi simulado com um simulador de alvos de radar, esse Radar Target Simulator aqui, eu assumi esses parâmetros de distância, 25,5 metros, 30 metros por segundo de velocidade, e um RCS, que é nada mais que a medida de quanto de potência é refletido do alvo, de 20 dB por metro quadrado. E a gente vê aqui que no Trip Sequence, que é a primeira figura, no PMCW, que é a segunda, e no FDM, a gente tem basicamente imagens de radar muito parecidas, se não mesmo iguais, porque em todos esses três a gente consegue remover completamente a influência dos símbolos transmitidos da estimação de canal de radar. Mas no CDM clássico aqui, a gente tem a correlação, então a gente tem esse formato mais irregular dos lobos laterais, mas ainda assim a gente tem o mesmo processamento, grande processamento, e pode detectar o alvo caso forneça essa imagem para um algoritmo de detecção. Em termos de lóbulos laterais, se a gente olha aqui o pico maior aqui nessa figura aqui na direita e calcula quanto a gente perde desse pico, e para ter essa PPLR, a PSLR seria, por sua vez, a relação entre esse pico aqui e o lóbulo lateral mais alto, e a ISLR seria a integral dessa região do pico principal, que é onde o alvo está, e de todos os lobos laterais, que são só artefatos que são indesejados, para ter ISLR, a gente vê que, e vai testando isso ao longo de velocidades crescentes, que causam, por exemplo, no FDM, a interferência interportadora, né, intercarrier interference, a gente tem um efeito similar em todas essas outras formas de onda, exceto no Trip Sequence, que é completamente robusto alvos que se movem, que você tem um Doppler shift ali. No FDM e no CDM a gente perde menos potência do pico, no PMCW a gente perde um pouco mais, devido ao sinal se repetir várias vezes, a gente tem várias repetições que se somam, mas não é nada dramático, tudo abaixo de 1 dB, até para velocidades mais altas aqui que a gente espera, que é 92,7 metros por segundo. PSLR basicamente constante, né? A gente tem uma variância maior com o CDM, porque vai depender dos dados que a gente transmite, mas a média é basicamente constante, a variância é esse sombreamento no fundo. Mas a ISLR, a gente vê que todos são bem similares, exceto no CDM, que tem uma ISLR muito alta, justamente por esses lóbulos aqui dependerem dos dados transmitidos, e você tem um nível de lóbulos aqui que não é muito baixo e pode acabar sendo erroneamente interpretado como um alvo de radar também. Mas isso pode ser compensado com o janelamento que eu mencionei antes, mas isso não é assunto da apresentação para manter aqui um pouco dentro do escopo. Mas o ponto é que pode se compensar por isso. O desempenho é ruim, mas pode ser melhorado. E em termos de comunicação, a gente vê que, considerando um canal Rayleigh com 4 percursos, o PMCW e o CDM e o Trip Sequence têm o mesmo desempenho em termos de BER, só que a taxa de dados do CDM, lembrando, né, é muito mais alta, ao passo que o FDM ele é menos robusto, pelo fato de algumas subportadoras serem mais influenciadas pelo canal seletivo em frequência. No Trip Sequence, PMCW e o CDM, os efeitos do canal são igualmente distribuídos para todos os símbolos transmitidos, justamente por eles serem modulações spread spectrum, né? São conhecidas assim. Então, a gente tem uma comunicação muito mais robusta com esses do que no FDM. O que, no entanto, pode ser combatido, até um artigo do grupo do Helicon, foi publicado recentemente, se você fizer alocação de recursos, você acaba não tendo mais essa vantagem no CDM. Mas no caso do Isaac, no comunicação e sensoriamento radar integrados, a gente não quer fazer alocação de recursos porque a gente quer estimar a resposta em frequência do canal da maneira mais ideal possível, o que não é o objetivo na comunicação. Na comunicação é só não ter erro de dados. E se a gente muda aqui agora o OCDM para o modulado em um setor modulado, a gente vê que esses parâmetros que eu acabei de mostrar do PPLR, PSLR e SLR, eles vão depender da combinação de
de deslocamento na frequência, de Doppler e da distância. Esses gráficos são bem complexos, a quem quiser entender eles, eu indico ler esse artigo aqui, mas o que eu quero mostrar aqui é que a gente tem um acoplamento entre tempo e frequência. A gente pode ver que esse delta de Dirac aqui, ele é acoplado a um deslocamento no tempo, n, aqui, e na frequência, k. Ou seja, se você tem um deslocamento na frequência, você vai também adicionar um viés na distância estimada no radar. E isso também se reflete no nível dos lobos laterais aqui. A boa notícia é que, geralmente, a gente fica nessa região entre menos 0,1 e 0,1, e a gente vê aqui, a gente tem valores de PPLR, PSLR e SLR bem uniformes, que são essa região central. Então, para um radar, um sistema ISAC baseado nesse OCDM modulado por setor, a gente não vai ter essa degradação aqui nessas extremidades, se o sistema for apropriadamente, foi feito o design do sistema de maneira apropriada. E isso é mostrado aqui nessas imagens também, mas eu vou pular esse slide para manter um pouco mais sucinto, mas é basicamente o que eu acabei de comentar. E, em termos de comunicação, a gente tem o mesmo desempenho que o OCDM convencional. A gente vê aqui constelações vermelha e amarela, basicamente se sobrepondo, e o FDM aqui atrás em cinza, com alguns pontos mais para fora, que são justamente dessa região aqui à direita da resposta em frequência do canal, onde as suportadoras são mais atenuadas e a gente acaba tendo até mais influência do ruído no desempenho aqui. Então, por isso que a gente acaba tendo um desempenho melhor com o CDM. E como ambos, o CDM convencional e o modulado em setor, são baseados na transformadora de Fresnel para comunicação, a gente tem exatamente o mesmo desempenho. Só uma taxa de dados menor no SM ou CDM, justamente porque transmitimos menos subchips modulados. E a gente vê nesse fato, isso aqui, nesses números aqui, 1.4 gigabits por segundo para o FDM e o OCDM convencional, que é basicamente aquele 1.6 que eu mostrei um tempo atrás, mas com uma redução aqui de suportadores piloto usados para estimação de canal. E no CDM modulado em setor, a gente tem apenas 0.8 gigabits por segundo de taxa de dados, com o mesmo número de subchips do que no outro caso. E a gente, como eu disse, a gente reduz a taxa de dados, mas a PAPR é melhorada. Esse caso aqui com a curva vermelha, no gráfico de PAPR, seria o caso onde apenas um subchip é modulado, ou seja, basicamente só radar, e a gente tem essa área aqui que a gente pode explorar esse trade-off de 6 dB, até o caso que eu assumi lá, que apenas o setor central é modulado. E com isso a gente ainda tem uma PAPR de cerca de 1.15 dB menor do que no FDM, que não é muito, mas já é alguma coisa. E na figura do lado direito a gente vê que a gente pode trocar o comprimento do prefixo cíclico, que é atrelado à quantidade de dados que são transmitidos, por PAPR. No início aqui não faz muita diferença, mas se a gente aumentar muito o tamanho do prefixo cíclico, a gente diminui a quantidade de dados que é transmitida e a PAPR vai descendo bastante. Até esse ponto aqui que ela tende a zero, que seria a PAPR em banda base, né? Porque a gente vai ter um subchip só que é um sinal senoidal. Na banda passante, isso seria 3 dB. Agora, finalizando a discussão sobre os esquemas de modulação, obviamente, né, a gente vê que tem várias diferenças entre eles, mas se a gente considera a compatibilidade com sistemas CG, e toda essa questão que é considerada em normas, a gente acaba optando por FDM, porque a gente tem um desempenho de radar comparável a todos os outros esquemas de modulação, e o de comunicação, apesar de não tão robusto, há coisas que podem ser feitas, como, por exemplo, a alocação de recursos, que deve ser feita com cuidado, para não degradar o desempenho de radar, mas é possível. E, obviamente, também codificação de canal e todos esses recursos a que se pode recorrer para melhorar o desempenho da comunicação. Então, movendo bistático, que seria um transmissor e um receptor separados, a gente vai focar em UFDM. E um cenário onde pode ter o sensoramento biestático é que, por exemplo, duas estações rádio base espaçadas, você tem uma transmitindo um alvo aqui, que seria um drone, e a gente basicamente tem um
um link line of sight, né, um divisada direta aqui entre o transmissor e o receptor. Ele é usado para sincronização e comunicação, para coordenar as estações rádio base, e um outro link aqui que vai do transmissor para o alvo, para o receptor. O sinal é basicamente refletido do alvo e recebido aqui. E quando a gente faz sensoriamento aqui, a gente basicamente vai estar medindo a referência dessa distância do alvo, biestática, que é a soma dos comprimentos de ambos trajetos aqui, de transmissor para alvo e alvo para receptor, referenciado a esse link divisado direto aqui. Isso é basicamente esse R aqui, essa distância, somada a outra, menos a distância desse link aqui. E a mesma coisa acontece para Doppler, você soma o Doppler dessa aqui, entre transmissor e alvo, alvo e receptor, e subtrai da diferença de frequência entre os dois, que idealmente é zero, porque as estações rádio base estão estáticas. Obviamente, a gente vai ter uma CFO, né, um deslocamento na frequência devido ao uso de osciladores não sincronizados aqui, mas isso acontece acima dessa referência aqui, então seria adicionado aqui. E a mesma coisa por questão de sincronização temporal, adicionaria um offset aqui nessa distância. E a gente, como eu disse, a gente tem que sincronizar essas duas estações, basicamente porque se a gente está falando de comunicação, se a gente não tem uma boa sincronização temporal, a gente acaba tendo interferência intersimbólica, que acaba espalhando a constelação assim de forma que parece que o nível de ruído é aumentado. A gente tem também deslocamento na frequência, que tanto causa interferência interportadora e causa esse ruído também. E gira a constelação devido à fase induzida pela diferença de frequência, bem similar ao Doppler que a gente viu anteriormente. E tem a diferença na frequência de amostragem, que combina ambos os efeitos e adiciona uma distorção variante no tempo no sistema, ou seja, o sistema deixa de ser linear variante no tempo e passa a ser invariante no tempo e passa a ser linear variante no tempo. Então, esse é um offset entre transmissor e receptor que a gente necessariamente quer corrigir. Tem outros offsets que existem também, como, por exemplo, ruído de fase, jitter de amostragem, mas isso são pontos que eu ainda estou investigando no meu doutorado e vou ver a influência deles. Em comunicação já são conhecidos, mas em radar. E vendo esses 3 offsets agora, o que eles fazem no radar, a gente tem uma imagem de radar com 2 alvos. Esse primeiro alvo que deveria estar em 0 metros, se a gente olhar aquelas equações anteriores, porque ele é basicamente o link divisado direto, então ele aparece como uma referência, 0 metros e 0 hertz de Doppler. Ele é deslocado para cima na direção de distância, o outro alvo aqui igualmente. Se a gente tiver um deslocamento de frequência, ele é deslocado para o lado, no eixo de frequência, e se a gente tiver o deslocamento da frequência de amostragem, a gente tem um deslocamento tanto na distância quanto na frequência, e o pico do alvo que ele fica mais largo, porque ocorre uma migração de distância e de Doppler também. E isso foi claramente também demonstrado em medições, obviamente com valores um pouco diferentes aqui, mas a gente viu que esse comportamento acontece lá também. E além de todo esse viés que é adicionado na medição, que você vai estimar os parâmetros de radar, distância e velocidade de forma incorreta, a gente também pode ter uma perda de SNR devido à autointerferência, né, por interferência intersimbólica, interferência interportadora. Então, idealmente, a gente tem que corrigir todos esses offsets, não só por comunicação, mas por medição biestática também, o que não é o caso no monostático, onde a gente tem transmissor e receptor no mesmo dispositivo e já é tudo naturalmente sincronizado. E o esquema de processamento que eu venho adotado por Isaac biestático aqui é basicamente uma sincronização aproximada de tempo e frequência, que é feito, por exemplo, com Schmidt e Cox, e depois a sincronização fina, que é feita, por exemplo, com pilotos, depois a sincronização da SFO, do deslocamento das frequências de amostragem, e o processamento convencional de comunicação para estimar os dados que são transmitidos, e tendo esses dados a gente conhece o frame todo, e a gente volta um passo atrás e faz o processamento de radar, que é basicamente ter uma estimativa de canal melhor do que é necessário para a comunicação. Basicamente um zero forcing, sabendo o que você transmitiu e o que você recebeu,
você divide tudo e tem a estimativa da resposta em frequência do canal, e com isso você transforma em resposta ao impulso, e tem a distância, faz mais uma DFT e tem a imagem de radar. E eu foco basicamente nesses pontos aqui marcados, com essa linha tracejada, porque essa sincronização temporal aqui, fina, é basicamente o uso de pilotos e já existe na literatura. Bom, para sincronização em tempo e frequência, como eu disse, eu uso o algoritmo de Schmidt-Cox, e a gente até pude contribuir um pouco no trabalho do Matheus, aí do Laboratório de Comunicações, que desenvolveu esse algoritmo para o CDM, que é um algoritmo que eu usei, que também vem usado nas minhas simulações, para Isaac, e eu desenvolvi uma variação também para o PMCW, que é bem similar, mas tem uma peculiaridade que o platô que acontece que ele se repete, então a gente tem que olhar só o primeiro. E isso tudo funciona com sequências binárias, não precisa de uma sequência dedicada. E isso são só variações do FDM, né, que já tem o algoritmo conhecido. E a correção fina é basicamente feita por correlação no domínio do tempo, e de tempo, né? E a correção fina de frequência é feita usando os pilotos. Essa correlação também pode ser feita usando os pilotos também, mas com a correlação funciona um pouco melhor. E o problema agora é com a SFO, que ela gera essa migração do delay. Se você faz estimativas consecutivas de canal, você vai ver que o link line of sight, que deveria começar em 0, ele vai migrando até chegar aqui, por exemplo, 10 nanosegundos, que parece pouco, mas quando a gente olha em distância, isso é bastante. E o outro alvo aqui, que estaria mais para frente, ele também vai migrando. Tanto no tempo, quanto na frequência. Você vê que diferentes subportadores vão ter um Doppler diferente. Idealmente deveria ser 0, mas acaba não sendo. Você tem aqui uma certa variação em torno do 0. E é por isso que o pico fica mais largo em ambas direções de distância e velocidade. E para quantificar a SFO, é definir esse parâmetro, a SFO normalizado, que é basicamente a frequência de amostragem do receptor menos a do transmissor, dividido pela do transmissor. Isso dá uma SFO normalizada, que geralmente é mostrada em ppm, partes por milhão. E essas equações aqui mostram basicamente essa migração de delay aqui que a gente tem nas respostas a impulso consecutivas aqui, e no Doppler a gente tem essa outra migração aqui também, e a gente vê que ambos são lineares. A equação em si não é importante, mas é só importante saber que elas são variações lineares. E isso permite estimar a SFO, sabendo que o efeito principal, que é o efeito de deslocamento temporal, vai basicamente gerar estimativas da resposta ao impulso do canal com delay variante no tempo. A gente pode usar algoritmos para estimar isso. Um é o algoritmo de Tsai, que é classicamente utilizado em sistemas de comunicação. Se avalia a fase das subportadoras, porque um delay adiciona uma fase linear, basicamente. Então, você analisa as fases e estima a SFO. O problema com isso é que, quando se tem uma SNR baixa, você acaba tendo um viés muito grande na estimativa, o que para a comunicação não é um grande problema, porque depois se tem estimação de canal, equalização e tudo corrigido, mas para radar pode ainda gerar uma SFO residual, que ainda assim vai degradar significativamente o desempenho do sistema Isaac. E por isso que foi desenvolvido esse algoritmo, Tilt Inference of Time Offset, que eu forcei o nome um pouco, só para chamar Tito, que é o nome do meu filho, onde se usa as mesmas subportadoras, mas em vez de só olhar a fase delas, se obtém respostas ao impulso, fazendo a IDFT, basicamente. E por que isso é uma vantagem? Você vai ter aqui o ganho de processamento que tem no radar. Só para tempo, obviamente, um pouco menor, mas ainda assim cerca de 30 dB se você tiver, por exemplo, 1024 subportadores. E você olha o TEP de referência, que seria o link de visada direta, ele começa em 0 e vai migrando. Então, você olha o delay que se tem e faz, basicamente, uma regressão least square para achar a inclinação dessa curva, que vai te dar uma estimativa da SFO, já que a relação entre SFO e migração de delay são conhecidas. E, olhando aqui o desempenho desses algoritmos, a gente vê aqui que
o algoritmo Tito, que é essa linha vermelha, tracejada vermelho escuro no vinho, ele fica bem superior ao de Tsai, que é o amarelo, e esse outro desses autores, Wu e outros autores, que seria o cinza aqui, que basicamente faz a mesma estimativa com least square, mas no método que eu propus aqui, eu verifico o ponto onde a SFO vai causar interferência intersimbólica que é muito alta, que vai degradar essas estimativas da resposta a impulso, e eu descarto esses símbolos OFDM e olho só os que estão antes disso, antes de acontecer essa degradação. Inicialmente, pode-se pensar que isso é desvantajoso, porque você vai ter menos estimativas, mas ter mais estimativas que tem um viés muito grande acaba sendo mais prejudicial. Então, a gente vê aqui que para entre menos 1.000 e 1.000 ppm, a gente tem um erro de estimativa da SFO de menos de 0,5 ppm. E, na verdade, só se tem mesmo, na prática, eu verifiquei, pelo menos no rádio que a gente tem aqui, nos artigos que eu achei, SFOs de entre menos 100 e 100 ppm. Então, o algoritmo proposto é bem robusto contra esses efeitos. Isso foi um trabalho em conjunto com outro instituto, do nosso instituto aqui no KIT, o IHE e a Nokia Bell Labs, na cidade de Stuttgart, aqui na Alemanha, e vai ser submetido em breve, possivelmente nos próximos dias. E, basicamente, eu acabei adiantando o que eu falei lá, né? Então, isso aqui, a gente vê essa degradação que você tem aqui uma SNR constante e, a partir de certo símbolo OFDM, ela degrada. E isso varia de acordo com a SFO que você tem. Quanto mais SFO, mais rápido isso acontece, e a interferência interportadora também fica mais acentuada. A gente vê aqui que para SFOs mais altas, que são essas curvas aqui de cima, a gente tem menos interferência interportadora do que aqui para 1.000 ppm e menos 1.000 ppm. Então, basicamente, é só selecionar aqui o ponto onde a gente tem um passo entre uma estimativa do canal e outra, onde o delay vai exceder um limite que a gente impõe aqui baseado na SFO máxima esperada e um parâmetro aqui que é definido empiricamente. Geralmente eu uso 0,1. E com isso a gente não tem que estimar SNR nem nada, pode simplesmente definir dessa forma, usar suportadores aqui, ver como o delay vai migrando e cortar o frame e usar só os símbolos OFDM que vão te dar estimativas que respeitam essa regra. E com isso, fazendo esse corte, a gente vê aqui que para SFOs entre menos 200 e 200 ppm, a gente basicamente não corta o frame, mas quando a gente vai tendo SFOs mais altas, a gente vai tendo que diminuir o número de símbolos aqui. E a gente diminui mais para SFOs negativas do que para positivas, porque com SFO negativa a gente já tem imediatamente interferência intersimbólica, porque o símbolo é deslocado para a esquerda e o prefixo cíclico acaba não protegendo a gente dessa interferência. Ao passo que SFO positiva vai gerar um deslocamento do símbolo para a direita, só que o prefixo cíclico de cada símbolo acaba protegendo a gente dessa interferência que é causada. Agora, um ponto aqui depois que a gente fez a sincronização, né, de tempo, frequência e frequência de amostragem, a gente pode apenas utilizar os pilotos que foram usados, mesmo para sincronização, e estimar uma imagem de radar baseada neles, porque com isso nenhum processamento adicional de comunicação seria necessário. O problema com isso é que a gente diminui o alcance de distância de Doppler e o ganho de processamento, que a gente vai estar usando só uma fração das suportadores disponíveis, ou a gente usa o frame completo e tem o ganho de processamento todo e todo o alcance de distância e Doppler, mas para isso a gente tem que estimar os dados transmitidos originalmente. E para isso a gente tem que estimar eles de maneira correta, idealmente sem erro, e para isso a gente usa codificação de canal. Basicamente códigos LDPC, que são comumente usados na tecnologia 5G. E dependendo de onde os erros acontecem, isso vai gerar efeitos diferentes no processamento de radar. Essa figura aqui na parte superior seria o frame, a parte azul é onde a gente não tem erro e a amarela onde tem erro. E são aqui até mesmo mais de um símbolo FTM, porque a gente codificou os bits dessa maneira, com código LDPC. E
tamanho do bloco do LDPC, né? E essa linha tracejada aqui é o janelamento que a gente usa para diminuir os lobos laterais. Se esse bloco errôneo estiver no meio, a gente vê essa imagem de radar aqui, com essas linhas para a direita aqui, com os lobos laterais bem altos, cerca aqui apenas 20 dB abaixo do alvo, o que para radar é muito pouco. Ao passo de que se esse bloco errôneo acontecer nas extremidades do frame, essa atenuação da janela acaba compensando o efeito desses bits errados e a gente não vê nada. A gente vê uma imagem de radar bem limpa aqui, com 2 alvos claramente distinguíveis aqui, e sem nenhum artefato, como a gente vê nesse caso aqui. E para evitar essa dependência, porque a gente não pode garantir onde os erros vão acontecer, a gente basicamente faz esse entrelaçamento, interleaving aqui, dos símbolos, e não codifica eles em colunas, assim, mas de maneira aleatória e depois espalha eles no frame. Então, basicamente, quando houver um erro, seja lá onde for, a gente só vai aumentar o nível de ruído, mas um pouco aqui, se a gente comparar com essa figura da esquerda, lá bem da esquerda, mas isso é completamente tolerável para radar. Então, a gente acabou podendo evitar essa dependência de onde os erros vão acontecer. Isso foi desenvolvido por um aluno meu que terminou o mestrado e recentemente até ganhou um prêmio da empresa Hensoldt, que é aqui do estado também, na Alemanha. E a gente está com um artigo, na verdade, já submetido para uma revista, está em processo de revisão. E agora é para demonstrar tanto esse processamento quanto o algoritmo Tito de sincronização de SFO num cenário mais próximo ao que seria uma aplicação de comunicação. Eu montei esse setup aqui com essas superfícies inteligentes reconfiguráveis, né? Reflective Intelligent Surface, RIS, e a gente usou aqui uma como transmissor, outra como receptor. Você consegue fazer beamforming aqui e apontar o sinal para a direção que você quiser. E como eu não tinha aqui, eu adicionei um absorvedor aqui de sinal RF para matar o link line of sight entre o transmissor e o receptor. Eu criei com um relay aqui, uma terceira RIS servindo para criar um link divisado direto sintético aqui. E para isso a gente usou, eu acho que vocês podem ver aqui na figura à esquerda, bem pequenininho aqui, 2 placas de FPGA, não conectadas uma na outra, 2 laptops, um em cima da mesa, um embaixo aqui, tá um pouco apertado o espaço, e a gente colocou um alvo de radar aqui também. A gente usou uma frequência AF aqui de 1 GHz, que seria portador intermediário da FPGA também, e 500 MHz de banda, um pouquinho menos do que nas outras medições, para ficar um pouco mais próximo do que é o 5G agora, que seria até 400 MHz, e também porque a gente tem bastante perdas aqui com o setup, com os front-ends aqui, que são feitos no instituto mesmo. A gente encomendou outros feitos por uma empresa, mas está com um pouquinho de atraso, então a gente está usando esse. E a portadora é de 26.2 GHz também, que seria a faixa de frequência FR2 do 5G New Radio que se tem agora. Eu estou falando muito de 5G porque muito será reciclado para o 6G também, né? Então, apesar de Isaac ser uma tecnologia para o 6G. Então, tendo esses parâmetros e esse setup aqui, a ideia é usar esse link line of sight aqui para fazer a sincronização e comunicação e, ao mesmo tempo, detectar o alvo. E foi isso que foi feito. A gente assumiu que sabia a posição do transmissor, receptor, que são infraestrutura conhecida, e do relay também. E primeiro a gente tem que fazer uma busca exaustiva, né, para a direção dos beams aqui, que são apontados para o alvo. Isso seria alvo de mais pesquisa, e já tem outros parceiros nos projetos que eu mencionei no início que estão cuidando disso. E, primeiramente, eu fiz a sincronização e vi aqui com o algoritmo de Desai, na primeira figura, o algoritmo de Desai com uma correção residual da SFO, que seria aquela migração do delay, corrigindo ela basicamente manualmente, né? Forçando o link de referência estar em 0, e aqui com o algoritmo Tito, e a gente vê que para a comunicação não tem muita diferença, as constelações são muito similares. Só que para radar, a gente vê que o algoritmo Tito obtém uma performance muito superior a todos os outros. No DJI, a gente tem alvos aqui muito mais dilatados e com SNR um pouco mais baixa,
e no TSAI, com a correção residual, a gente resolve a migração em distância nessa direção vertical, só que cria lóbulos laterais bem altos e indesejáveis na direção de Doppler. E isso já é após o janelamento, né? Vocês podem até ver aqui que não tem muito lóbulo lateral aqui. Só é um pouco de reflexão do próprio setup aqui, porque tem bastante mesa, bastante coisa aqui. E tendo essa imagem de radar aqui com o algoritmo Tito, sabendo que o relay deveria estar em 0, porque ele é a referência, e sabendo qual é a distância entre o transmissor, relay e receptor, a gente soma essa distância a essa distância do alvo, que foi estimada aqui, e obtém a posição do alvo, com base nos ângulos também de beamforming, e a gente teve aqui um erro de 6 centímetros, o que, para as dimensões do alvo aqui, que é cerca de 30 centímetros de lado, é negligível, porque a gente tem múltiplas reflexões aqui dentro do alvo também, e a referência que a gente tem também foi medida com laser, então também tem um erro sistemático. Então, basicamente, a gente teve uma medição virtualmente sem erro, né, por assim dizer. Bom, com isso eu concluo a apresentação e gostaria de deixar apenas um ponto, revisando um pouco o que foi visto. A escolha da forma de onda impacta altamente o desempenho do sistema Isaac, né? E apesar de haver diferença, a gente vê que o FDM tende a ser preferido não só pela compatibilidade com normas de comunicação, mas também pelo fato de que em sistemas de radar a gente não tem uma padronização tão restrita como na comunicação, então a gente teria essa liberdade de adotar o FDM, e ele também oferece um desempenho comparável ao OTFS, o CDM e a FDM, na maioria dos cenários típicos. Se você tiver um trem movendo em alta velocidade e quiser fazer comunicação, aí talvez o OTFS seja uma melhor escolha. Mas fora isso, na maioria dos cenários urbanos e até mesmo rurais, o FDM tende a ter um desempenho satisfatório em condições normais, e apesar de ser menos robusto a Doppler e multipurpose que o CDM, isso pode ser compensado, como eu disse, no trabalho do Helicon, através de alocação de recursos. E ele tem um desempenho de comunicação melhor do que o PMCW, em termos de taxa de dados muito mais alta, e só que isso vem, obviamente, com um custo de hardware mais complexo, mais caro. Só que tem sido feito bastante pesquisa também em estratégias para diminuir os requerimentos de amostragem do FDM e também de hardware. Então, eu acredito que talvez nos próximos 10, 20 anos isso possa ser realidade para aplicações automotivas, e para aplicação de CG, acredito eu que por volta de 2030 já possa começar a ser uma realidade. Até mesmo no 5G já se fazem alguns testes com Isaac, e no 6G a gente tem, conforme eu mencionei, a parceria com a Nokia Bell Labs, a gente vê que eles já têm sido capazes de demonstrar bastante aplicações de Isaac usando hardware real, que é utilizado em estações rádio base, com sinal UFDM. E, por último, a gente vê que, embora a sincronização não precise ser muito exata para a comunicação, para sensoriamento biestático, né, a gente tem requerimentos muito mais estritos do que para a comunicação. Então, novas técnicas têm que ser desenvolvidas ou aperfeiçoadas. E com isso eu concluo minha apresentação. Gostaria de agradecer a atenção de todos e me coloco à disposição caso hajam perguntas. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Giroto, pela apresentação bastante abrangente, né, dos seus trabalhos desenvolvidos aí. Você não é fácil, não, você continua trabalhando muito bem, né? Parabéns aí pelos trabalhos. Mas nesse momento eu vou abrir aqui, Giroto, para os colegas, que as pessoas que estão, né? Acho que talvez o Henrique vai estar coletando as perguntas para passar aqui para você. Então, Henrique, você está coletando aí? Você consegue, já tem algumas perguntas? Obrigado.
Enquanto ele faz a pergunta aqui, eu tenho algumas coisas aqui. Eu acho que ele fez comentário lá. Deixa eu ver aqui. Professor Moisés? Alô? Alô? Quem está falando? Deixa eu simplificar. O Matheus. Você entrou aqui, Matheus? Então, faz as perguntas, Matheus. Professor? E depois, Henrique, eu posso falar aqui e fazer a pergunta, tá? Tranquilo. Opa, professor. Pode falar. Me escuta? Perfeitamente. Eu tomei a liberdade de fazer a pergunta aqui por Rosa, aproveitar que eu estou aqui na chamada. Primeiramente, agradecer ao Lucas aí por compartilhar a pesquisa dele conosco. É um privilégio aí para nós ter acesso a esse tipo de informação, né? Dada a pesquisa que é feita, a gente sabe que não é simples vir aqui compartilhar o tipo de informação que foi compartilhado conosco. Mas a minha pergunta é a seguinte: a sua apresentação, Lucas, mostrou que existe uma diferença de desempenho entre o conventional OCDM, né, que eu entendo que poderia ser estendido para um conventional OFDM também, e o sector modulated OCDM. Sim. E mostrou que existe uma troca ali entre taxa de dados para comunicação e desempenho para radar, o que é esperado, digamos assim. Sim. Porém, eu entendi também que é possível ter a mesma taxa de dados que a gente já tem num sistema de comunicação convencional e incluir a funcionalidade de radar através da compressão de pulso, que seria basicamente o conventional OCDM, certo? Exato. Aí vem a minha dúvida. Você enxerga que essa é a tendência para a inclusão do ISAC no sistema de comunicações futuros, devido à importância que é dada para a taxa de dados? Porque eu imagino que vai ter uma briga aí do pessoal da comunicação por taxa, não querendo abrir mão da parcela deles para a taxa, tanto para radar, né? E a galera do... Qual que é a sua visão disso? Exatamente. O que acontece, o OFDM que eu mostrei seria o que você disse, o conventional OFDM. Eu só não chamei ele porque no OFDM já está meio batida a questão de não usar autocorrelação, porque com essa divisão, que seria como se fosse um zero forcing, você já tem o desempenho melhor que você pode ter. E tendo, obviamente, QPSK, né? Se você tiver outras modulações aí, a história muda um pouco, mas se assume QPSK. E com isso você consegue modular todas as suportadoras, tendo a taxa de dado alta e, ao mesmo tempo, ter um desempenho satisfatório para radar. Com o CDM, eu fiz isso com esse conventional OCDM, mas aí você tem a desvantagem dos lóbulos laterais ficarem altos, porque quando você faz a correlação e você tem dados que você não pode tirar a influência deles, eles vão lhe influenciar tudo. No FDM isso não acontece, porque quando você divide, você tem um espectro plano, com amplitude, vamos dizer, 1, só com a fase linear. E quando você vai para o domínio do tempo, isso é uma sync deslocada. Então, os lobos laterais são 13 dB abaixo. Com o CDM não tem isso. Então, o problema do OCDM eu, pessoalmente, não acredito que o OCDM seria utilizado em 6G, apesar de ter um artigo falando isso, para comunicação celular. Porque no OCDM você não consegue fazer alocação de recursos, todas as questões, e no FDM você ainda tem vários setores do símbolo FDM que não são modulados ou que são protegidos, que tem que transmitir certo tipo de suportador de controle, então você não consegue fazer isso muito bem no OCDM, consegue fazer, mas não muito bem. E aí, se você usa o conventional OCDM, que te daria o melhor equilíbrio entre comunicação e radar,
você vai ter um desempenho de radar que não é satisfatório. Você pode usar isso de maneira assim, você vai usar e ver o que você consegue atingir de desempenho. Mas o radar não pode ser uma prioridade, não pode ser usado para aplicações críticas, por exemplo, sensoramento automotivo. No caso automotivo, onde a comunicação não é prioridade, porque um carro vai ter também rede 5G, 6G instalado e pode fazer comunicação por um link alternativo, você pode usar o Sector Modulated, que aí sua taxa vai cair, mas a sua detecção de radar é confiável, e você só usa esses dados modulados para ter uma comunicação mais rápida ainda, com menos atraso do que esse link paralelo, 5G, 6G, para caso ali você tenha dois carros se aproximando e eles precisam comunicar rápido para evitar uma colisão ou interferência entre os radares, nesse caso. Mas aí, realmente, se a gente fala de ISAC no sentido de comunicação e sensoramento de radar integrados, aí o convencional seria mais próximo do que se pode ter de maneira ideal, né? Porque tem até uma briga muito grande, tem um pessoal que fala que tem o Radar-Centric ISAC ou Communication-Centric ISAC, que é focado em um ou no outro, mas um pessoal que trabalha comigo, por exemplo, na Nokia, eles falam, não concordo muito com isso, e falam que o negócio tem que ser buscando os dois, enquanto o sistema estiver funcionando, com a mesma importância. Mas aí também, no sistema de comunicação, você teria a possibilidade de, por exemplo, você tem uma estação de rádio base, em vez de ter um sinal toda hora o mesmo sinal, você tem instantes de tempo onde você tem um sinal dedicado para sensoramento de radar. Aí você pode usar, por exemplo, até como se fosse o Sector Modulated ou CDM, mas sem dado nenhum. Que aí você teria o melhor dos mundos, PAPR baixa, sem dado, alcance máximo, tudo dedicado a radar, mas só por um espaço de tempo pequeno. Então, no final das contas, são muitas possibilidades e eu concordo com você que o CDM convencional tem um equilíbrio melhor, apesar de ter um desempenho um pouco pior para radar, mas se você aplicar o janelamento, esse problema, né, é diminuído. Então, Perfeito, concordo com o posicionamento. Obrigado pela pergunta. Alguma outra pergunta? Eu tenho uma perguntinha aqui, Giroto, é o seguinte, eu estava dando uma olhada aqui, tem essa questão da sincronização, né? Aí, do ponto de vista de sincronização que você colocou ali, na verdade, a demanda é para trabalhar com regimes de menores SNRs, é esse o ponto? Sim, também você pode trabalhar com SNRs mais baixas, e também o fato de que, até com a SNR razoável, vamos pôr uns 20 dB, eu percebi isso e tive muito problema com as minhas medições. Na verdade, isso foi uma demanda que surgiu das medições e depois que eu fui olhar na parte teórica, que eu conseguia sempre cerca de mais ou menos 1 ppm de exatidão na estimação da SFO. Parece muito pouco, porque a SFO era de 100 ppm, mais ou menos, e eu tinha mais ou menos 1 de erro. Só que na hora que você deixa isso para radar, você pode ter um deslocamento muito grande do seu alvo. Eu tenho até uma imagem aqui que eu posso mostrar. Eu não tenho isso na apresentação, mas eu gerei ela recentemente com um artigo que eu então, é aumentar a precisão e também trabalhar em regimes, né? Quer dizer, a precisão é um problema... Em SNR mais baixo, aumentar a precisão e te permitir usar pilotos para você não ter que ter, por exemplo, um preâmbulo. Entendi. Que foi um problema que eu tive aqui no projeto, que os parceiros da indústria falaram, muito bom o algoritmo, mas você não vai ter esse preâmbulo dedicado, então você vai ter que usar suportador piloto. E aí surgiu essa demanda. E o que acontece, eu acho que vocês podem ver minha tela agora, isso aqui é com 1 ppm só de sincronização. Em vez de ter essa imagem da esquerda, aqui com 2 alvos, e aqui eu foquei no link de visada direta, com 1 ppm só de erro, o alvo vira isso daqui. A amplitude cai em cerca de 30 dB e você ocupa um espaço enorme aqui, perdendo muito a resolução. Se a gente vê a imagem aqui... questão de alvo, né? Questão de alvo, isso vai fazer diferença. 2 listas muito grandes. Então, é uma perda muito grande, ao passo que para comunicação, 1 ppm não faz quase nada.
eu acho que não Foi por isso que eu perguntei a questão de menor SNR, né? Porque eu não tinha essa dimensão da influência tão radar, né? Para ter a mesma exatidão com os algoritmos tradicionais de comunicação, você tem que ter um SNR muito mais alto. Você estaria falando aí de talvez 30, 40 dB de SNR, o que não é muito praticável nessa faixa de frequência. Entendi. Tira uma outra dúvida aqui rapidinho, essa questão do PMCW, né? Eu vi lá, assim, quer dizer, ele tem umas vantagens, né? Quer dizer, do ponto de vista de vazão, nenhuma vantagem, né? Não, realmente péssimo. Agora, ele tem a questão de PAPR, né, que é baixíssima, né? Então, para aplicações de baixo custo, dependendo da situação, ele se encaixa. Quer dizer, o foco aí é visão de aplicações de baixo custo, é isso? Sim, o hardware fica mais simples. No final das contas, não fica tão baixo custo, porque o receptor é o mesmo e isso gera giga samples para ser processado. E tem até um artigo da universidade que eles falam do conto de fadas dos radares digitais simples. Na verdade, você vai ter um processo massivo de dados, porque o automotivo geralmente ele é MIMO, você vai ter vários canais, então você não vai ter um canal, você vai ter 8. Amostrando a 1 gigasample por segundo ou até mais, né? Você tem interpolação. Você vai ter muito dado para lidar, mas o transmissor fica muito mais simples, a PAPR fica mais baixa, então você pode ter uma potência média de transmissão muito mais alta, ter um alcance maior, e os lobos laterais deles são bem comportados também, então isso dá uma vantagem muito grande para radar. E se você fala de ISAC, você podia ter até taxa de dados zero, usar só pilotos, mas aí no caso não seria ISAC, né? Mas você pode ter uma taxa tendendo a zero, com muito poucos bits transmitidos, e ainda assim seria vantajoso, porque a ideia aqui, no final das contas, é basicamente no receptor você estimar o frame e saber qual o sinal que o transmissor transmitiu. Com isso, você pode fazer cancelamento de interferência e também medição biestática. Seriam essas possibilidades. Então, não tem muito problema para essas aplicações a taxa ser baixa. Mas aí, por exemplo, numa aplicação de 6G celular, eu acho que não posso dizer com certeza que esse não seria um esquema de modulação adequado. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Geraldo. Depois eu abro aqui o pessoal para fazer outra, mas sabe que você falou, eu estou no doutorado aqui, estou concentrando em analisar outros parâmetros que são relevantes do ponto de vista de comunicação, mas agora na perspectiva de radar. E você mencionou figura de ruído e alguns outros parâmetros. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Eu estou entendendo que, da mesma forma que esse erro, o sincronismo é significativo no radar, você está tentando levantar até que ponto essas outras incertezas que você tem em outros parâmetros são relevantes também, é isso? Para radar. Sim. Na minha pesquisa, eu obviamente, tem esse foco que eu mostrei hoje, que seria a questão de sincronização, nível de lobos laterais e tudo mais, mas tem uma parte que eu chamei de design de sistema, que é onde se vê o nível de potência do transmissor, o ganho do amplificador, noise figure, né, figura de ruído, e os pontos de compressão e tudo mais, a questão de quantização no DAC, no ADC. Então, o que eu tenho tentado fazer é ver todos as não idealidades de hardware que você tem, e as degradações de desempenho também, por exemplo, a questão da figura de ruído, e ver até que ponto isso influencia o desempenho de radar. E no final das contas, você tem aquela equação de Friis, né, de propagação no espaço livre, e geralmente se faz um gráfico assim por distância, aí você bota o RCS do alvo e vê o tanto que a potência vai caindo com a distância, e vê os requerimentos que isso vai ter no transmissor, no receptor, e é basicamente o que eu faço aqui nos projetos também que eu trabalho, né? Eu vejo os requerimentos da aplicação, vejo mais ou menos o RCS de cada alvo que vai ter, e digo o tanto que vai poder alcançar com qual a distância máxima que pode ser detectada ou não, e geralmente o pessoal fica com raiva de mim, porque aí tem que fazer um design de hardware um pouco melhor. Para mim é fácil falar o que é para ser feito, né? Mas para eles é um pouco mais difícil. Mas o processamento de sinais também tem seus desafios, né? Então é uma faca de dois gumes.
Ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma outra pergunta? Bom, então, só fazer um comentário final. Eu acho que talvez o Túlio está com uma transformada lá, que é uma combinação de o FDM com a CDM, que é interessante, que talvez possa ser um trade-off entre os dois aí, né? Assim como ele está saindo com os trabalhos agora, que de repente pode ser que seja interessante fazer alguma coisa, porque Sim. a combinação do AFDM e o ACDM, no final das contas, está ali no meio do caminho, né? Uhum. Está no meio do caminho. E pode ser que dê alguma... No final das contas, vai dar resultados no meio do caminho também aí, tá? Você não vai estar nem no extremo nem no outro. Você, estou mais ou menos no meio, né? E com possibilidade de ter variações. É uma coisa que pode ser vista aí a longo prazo. Mas legal, legal. Bom, alguém tem mais algum comentário? Bom, então, Giroto, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Muito obrigado. Uma honra ter você aqui conosco. Fez uma apresentação bastante ampla, né? A gente já sabe que você trabalha muito, né? Não só trabalha muito, né? Mas também trabalha muito bem. Então, parabéns pelo seu trabalho, deu para a gente ter uma visão do que você está fazendo e da relevância, né, dos assuntos, uma questão bem prática, né? Olha, vamos desenvolver, mas tem uma empresa aqui interessada, então tem uma série de questões de ordem prática que estão sendo consideradas. Então, isso é muito interessante, tá? Espero que a gente possa ter outra oportunidade, né, para estar conversando, quem sabe essa questão dessa técnica transformada aí a gente vê. E keep in touch. Foi muito bom ter você aqui. Um abraço para você, para sua esposa, para o Tito, que já está ficando famoso, né? Pô, já está famoso, já está com o nome de algoritmo. Pois é. Você foi inteligente, né, Matheus? Eu estou achando aqui, acho que eu vou colocar uns nomes assim de algoritmo para os filhos também. Está dando tempo. Não é bobo, não. Então, boa tarde para você, tá, Giroto? Muito obrigado. Obrigado e obrigado também pela parceria também, né, que a gente vem mantendo aí, até uns trabalhos sem saída aí, né? E o Matheus aí, vira e mexe, eu encho o saco dele um pouquinho, sempre tiro umas dúvidas aí, né? Então é muito bom ter um apoio do Helicom mesmo, não estando mais aí fisicamente. Prazerzão aí, cara. Tamo juntos. Um abraço para você. Boa noite para você, tá, Giroto? Obrigado e boa tarde aí. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.